Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Isaac Ramos, oftalmologista. Junto com a questão da prescrição de óculos e também da questão de analisar propriamente algumas doenças, seria a catarata hoje um dos grandes pontos a se analisar na oftalmologia brasileira? Sim, com certeza, né? Porque catarata é uma doença que ela acontece, na maioria das vezes, relacionada à idade, né? E a população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, está envelhecendo, né? Então, fatalmente, a pessoa um dia vai ter catarata. Então, é uma área que movimenta bastante os consultórios. Eu diria que é a principal área da oftalmologia. Mas, basicamente, não se restringe, é importante dizer que não se restringe só às pessoas de idade. A catarata ela pode aparecer em jovens, existe até catarata congênita, pode nascer com catarata, mas o tratamento dela é resolutivo, tá? É uma doença que tem cura, tá? Diferentemente... O que causa catarata? Olha, além da idade, tá? Pode ser uso de alguns remédios, algumas medicações podem causar catarata, tá? Trauma pode causar catarata também, e alguns fatores menos importantes, como exposição ao sol, a tipo de alimentação, mas principalmente a idade. Porque o grande causador da catarata realmente é a idade, porque com o passar do tempo o cristalino, que nasce transparente, ele acaba tendo menos nutrição e acaba perdendo a transparência, que é o que vira catarata. De ressecar, se cria uma camada, o que é que acontece? Não, dentro do olho mesmo, a gente tem, lá dentro, não tem muito a ver com o ressecamento daqui de fora, lá dentro do olho a gente tem uma estrutura que é o cristalino, que ele nasce transparente, é uma lente que a gente tem, que é uma lente potente, de 20 e poucos graus, na maioria dos casos, e ela nasce transparente e permite que a gente enxergue tudo de forma límpida. Com o passar do tempo, essa transparência vai diminuindo, vai começando a ficar opacificado, como se fosse uma janela que vai acumulando poeira ao longo do tempo, vai acumulando, e chega uma hora que atrapalha muito e tem que operar. E basicamente ocorre por conta disso, quanto mais idade, a nutrição ali do cristalino fica um pouco prejudicada e aí vai ficando opacificado. E que tipo de tratamento é recomendado? Cirúrgico. Catarata, ela tem 2 pontos muito importantes. Que ela tem cura. Você, após tirar a catarata, ela não volta e você curou realmente a doença. E outro ponto importante é que não tem tratamento com colírio, só cirúrgico. Então, são 2 coisas, uma coisa muito boa, que ela tem uma cura, e outra coisa não tão boa, porque não resolve nem com óculos, nem com colírio. Mas há quem ofereça. Olha, na verdade a gente tem aí, hoje em dia, 2 coisas. Uma linha de pesquisa séria, tentando desenvolver um colírio para prevenir a catarata ou para acabar com a catarata, evitar que esse cristalino, que opacifique, que ele se mantenha transparente, e tem o charlatanismo, que é muitos colírios por aí, oferecendo cura da catarata. Até hoje não tem nenhum pronto para isso. Tem vários laboratórios investindo nessa linha, mas até hoje não tem um colírio que cura a catarata. O tratamento hoje é essencialmente cirúrgico. E o que é que se faz? Se retira alguma camada? Se retira o cristalino? Se substitui? O que é que faz? Isso. Basicamente você tem que retirar o cristalino, tá? Só que como o cristalino é uma lente de 20 e poucos graus, como eu citei, você tem que repor, colocar uma lente artificial dentro do olho, que são as lentes intraoculares, para você poder compensar aquele grau que você está tirando. Você está tirando aquele cristalino opacificado, mas junto com ele você está tirando uma quantidade enorme de grau. Então você tem que repor isso com uma lente. A diferença maior que aconteceu nos últimos anos, foi uma área que evoluiu bastante também, é que antigamente você tirava o cristalino inteiro, entendeu? E colocava lá dentro. Hoje em dia não, hoje em dia você preserva a anatomia do olho, você deixa o cristalino lá dentro e você só aspira seu conteúdo. Você aspira seu conteúdo e coloca a lente dentro do saco capsular, né? Você consegue aspirar o conteúdo, sobra o envoltório e você coloca a lente lá dentro e isso dá um resultado cirúrgico infinitamente melhor do que se fazia antigamente quando retirava o cristalino inteiro. O quanto as lentes intraoculares têm avançado, os laboratórios têm trabalhado em que nesse sentido? Em pontos focais, em variedades de pontos focais? Como isso tem sido trabalhado? Isso. As lentes intraoculares é também uma área que avança muito na oftalmologia. Desde que você conseguiu desenvolver uma lente para implantar dentro do olho, isso conseguiu avançar nessa técnica de só aspirar o conteúdo para implantar a lente
dentro desse envoltório, os laboratórios, a indústria como um todo, focou muito em melhorar a qualidade dessas lentes. Então, basicamente, as lentes primordiais, as primeiras lentes que tinham, elas devolviam a transparência. Você estava tirando ali o cristalino, colocava a lente transparente no lugar e ponto final. Não se preocupava muito com a questão das aberrações dessa lente, com a questão da durabilidade dessa lente, a qualidade, grau, não se corrigia grau com essa lente, você colocava lá e depois corrigia no óculos o que sobrasse, o que mudou completamente, né? Hoje em dia, as lentes intraoculares têm uma tecnologia muito avançada, e permite que você consiga tratar não só a opacidade, como também os graus do paciente. Não tem nenhum tipo de grau hoje que essas lentes não tratem. Então, astigmatismo, miopia, hipermetropia, presbiopia, existe lente para todos esses tipos de grau, que para o paciente reflete uma visão boa de longe, intermediária e perto, o que é fantástico, porque antigamente não existia isso, né? Uma pessoa pode ter essa deficiência nesses 3 campos focais? Sim, pode. Um paciente, por exemplo, com hipermetropia e astigmatismo, ele fatalmente vai ter dificuldade nas 3 distâncias. As 3 distâncias. Mas é o mais comum ou geralmente você ou é míope ou... Olha, não é o mais comum não, tá? Não é o mais comum não, mas acontece com uma certa frequência, porque geralmente, tanto a miopia quanto a hipermetropia, elas não é frequente elas virem sozinhas, tá? E geralmente vem com astigmatismo junto. Então, esse grau misto, geralmente ele dá uma deficiência em 2 distâncias, geralmente longe, intermediário, no jovem e no idoso nas 3 distâncias. Hoje a gente está muito numa época que nós estamos em contato com telas o tempo inteiro. Você tem celular, você tem iPad, você tem televisão, você tem o computador. Que dicas o oftalmologista dá para você preservar a saúde dos olhos? Olha, muito importante essa pergunta, viu? Cada vez mais a gente encontra jovens que utilizam muito o smartphone, o tablet, o computador, e com isso eles passam grande parte da vida utilizando a visão de perto, tá? E isso favorece, hoje a gente já sabe disso, favorece o aparecimento de miopia, tá? Era muito menos comum miopia quando esses equipamentos não existiam e os jovens tinham mais atividades ao ar livre, tá? Então hoje, estatisticamente, o número de míopes cresceu muito no mundo inteiro, tá? E grande parte disso é por conta desses equipamentos e associar muito a visão de perto. Paralelo a isso, acontece um outro fenômeno, que esses equipamentos prendem muito a atenção, tá, do usuário e instintivamente, inconscientemente, esses pacientes passam a piscar menos. Concentrado, olhando ali na tela, acabam piscando pouco e isso favorece o ressecamento dos olhos. Isso daí, além o que seria o indicado, tem um limite de horas, tem uma indicação de pausas? Tem. O que é limitado? Tem. Que é isso? O ideal seria 5 minutos de pausa a cada 30 minutos. A cada 30 minutos? A cada 30 minutos, 5 minutos de pausa. Entretanto, a gente sabe que no dia a dia, quem trabalha com isso é difícil, mas é recomendado que se faça um esforço nesse sentido. Uma outra coisa que pode um pouco ajudar são os lubrificantes, né? Porque você pode deixar um lubrificante ali ao lado do seu trabalho e ir lubrificando o seu olho. São colírios? São colírios lubrificantes. E isso ameniza um pouco o problema do ressecamento. Ar-condicionado também é uma coisa que afeta um pouco. Que a pessoa não percebe, mas... Não percebe, mas está afetando. Mas uma dica importante aí para o telespectador é que o ventilador resseca mais os olhos que o ar-condicionado. Então, às vezes, a gente... vou desligar o ar e ficar aqui só no ventilador para ressecar menos. Não. O ventilador ele é mais prejudicial para o olho seco do que o ar-condicionado. Tem alguma outra atitude do cotidiano que prejudique muito os olhos e que as pessoas fazem sem ter o conhecimento? Olha, dos hábitos que prejudicam muito os olhos, que as pessoas fazem instintivamente, o pior deles é coçar os olhos. Tá? É muito comum esse movimento aqui é muito comum, e isso dá um trauma para o olho realmente grande. Não só para a córnea, mas para toda a estrutura do olho. Você, quando faz esse movimento aqui, você está achatando, esmagando todas as estruturas do olho, e isso pode levar a problemas mais sérios. Então, de hábito, eu citaria o hábito de coçar os olhos como um dos mais prejudiciais. O que é que também é mais feito de forma equivocada, exemplo pelos pais, quando se cobra a esses filhos
no sentido de tipo luz em ambiente, postura, altura de TV, tudo isso influencia de uma certa maneira? Influencia. O olho da gente, como eu falei para você, está muito ligado ao cérebro, tá? E alguns esforços visuais de forma inadequada dá realmente um cansaço e às vezes cefaleia, enxaqueca e principalmente desinteresse pelo estudo. Então algumas posturas podem ser corrigidas. É sempre importante que a tela esteja na altura do olhar, é sempre importante que a cadeira seja confortável, é sempre importante aquelas pausas que eu te falei, a cada 30 minutos, uma pausa de 5 minutos. Se tiver ar-condicionado ou ventilador envolvido, é importante o uso de lubrificantes. Quando é que se deve procurar, ou levar seu filho, obviamente, ao oftalmologista pela primeira vez? Olha, logo quando nasce, existe o famoso teste do olhinho, né? O teste do olhinho, muitas vezes, pode ser realizado pelo próprio pediatra, ou pelo oftalmopediatra, pelo oftalmologista especializado em pediatria. O teste do olhinho é um teste mais simples, que faz com 2 dias de vida, que basicamente a gente vai testar se o reflexo do fundo do olho, a gente consegue enxergar ele. Enxergando isso já é uma grande coisa, porque significa que todos os meios estão transparentes, tá? A criança nasceu com todos os meios transparentes, o que é muito importante para o desenvolvimento da visão. Então, logo que nasce, com 2 dias já é feito o teste do olhinho. É recomendado que com 1 mês e meio, se faça um mapeamento da retina, para ver se a retina está toda adequada, certo? E a partir daí, o oftalmopediatra continua acompanhando depois de 2 anos, a cada ano. A cada ano, é suficiente? É suficiente. Para fazer isso. Tem idade para você, exemplo, liberar equipamentos eletrônicos para a criança? Olha, a princípio não. Não existe estudo nessa área ainda. Eu creio que vai acontecer isso, porque, como eu te falei, esse aumento de miopia descontrolado que está tendo e associado ao uso de smartphones e de celular e de tablet, eu acho que fatalmente vai caminhar para isso. Estudos onde você demonstre que, a partir daquela idade, você pode usar isso com segurança, sem risco de desenvolver miopia. Pois bem, muito obrigado, doutor Isaac. Eu que agradeço. À disposição da TV Assembleia. Muito obrigado. Obrigado. Nós agradecemos também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.